A obra de Francisco Cândido Xavier. 155º livro. Coisas deste mundo. Cornélio Pires. 1977. Comentário por Aécio César. Aos seguidores de plantão de Chico Xavier, meu salve. Ouvinte amigo. Você acredita em milagres? Você vai me falar que milagres não existem. Mas eu irei lhe mostrar algo surpreendente que só quem o faz, nada menos que um poeta renomado, Cornélio Pires. Esse livro, Coisas deste Mundo, é o 155º do acervo do médium Francisco Cândido Xavier, lançado pela editora Clarim, no ano de 1977. A apresentação desse volume foi feita por Wallace Leal V. Rodrigues. Ouçamo-lo atentos. O volume que temos à mão não é, exatamente um livro. É antes, o desenho de produção, em moldes cinematográficos, de ideias de filmes versando sobre a reencarnação. É uma tentativa pioneira, tanto no que tange ao espiritismo, quanto à bibliografia em geral e à comunicação de massas. Sua história? Curiosa, quase fantástica. Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito de Cornélio Pires nos enviava um material que, aparentemente, não passava de uma série de quadros sobre a reencarnação. Examinando-os detidamente, uma grande surpresa se apossou de nós. Uma luz vermelha se acendeu. Havia algo ali. Com extrema habilidade e um malabarismo surpreendente de síntese, Cornélio Pires construíra as quadras de modo que, duas das primeiras linhas, relacionavam-se à causa, as duas seguintes, ao efeito, nos parâmetros da lei da reencarnação. A elaboração, como se pode ter uma ideia, implica um trabalho intenso por parte do autor espiritual, que desenvolve os seus temas em 143 quadras divididas em nada menos de 24 capítulos variados, todos eles no esquema palingenésico. A surpresa não é menor, mesmo sabendo-se que Cornélio Pires, encarnado, foi um autor de sínteses sumaríssimas. Não foi romancista, não possuía estrutura de ficcionista. Era um autor de narrativas curtas. Não obstante, dele não se pode dizer que tinha imaginação escassa. Pelo contrário, este volume prova em seu favor. Não foi fácil, com 4 sucintas linhas, oferecer, visualmente, os lances propostos, os flagrantes da ação, imediatamente seguidos pelos da reação. Mas, obviamente, era isso que o espírito propunha. Ele oferecia, versificada, uma espécie de sinopse do script e, a nós outros, cabia situar os personagens em suas paisagens, dar-lhes as roupas das épocas ou situações, levantar cenários para o lance a ser representado, e, finalmente, apropriar os diálogos que seriam trocados através do recurso já clássico dos balões. Em cada quadra, necessariamente, os intérpretes deviam ser vistos 2 vezes, na ação e na reação. Por detrás de cada quadra, ilustrada ou não, de cada anedota palingenésica, há uma soma de proposições de primeira ordem, visando, ao mesmo tempo, com recursos intelectuais e gráficos, o entretenimento e a educação do espírito. Cornélio Pires, mais uma vez, transmite coisas simples e úteis, visando o bem-estar do homem, prevenindo-o contra as adversidades, anunciando-lhe bons tempos para pontos e empreendimentos. Encarnado,
O que lhe faltava em cultura e sobrava-lhe em capacidade de ver, desponta agora, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, propositadamente sem a erudição da terra, flecha de curto alcance, em naturais advertências, inteligentes e lúcidas. Já em outras situações, igualmente pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele enfrentou temas da sobrevivência humana. Em O Espírito de Cornélio Pires, 1965, edição da FEB, conforme a apreciação do escritor, Dr. Elias Barbosa, a sua tônica principal é o combate à avareza, descrevendo Cornélio, para tanto, autênticos personagens que poderiam competir com um Harpagon, de Molière, ou um Paul Gorlot, de Balzac. Sendo assim, esta obra estabelece algo de novo no inédito em que consiste a vinculação estreita entre o espiritismo, o folclore e a comunicação de massa em nível popular, em um tipo de transmissão de notícias e expressão de pensamento que, hoje, com muita propriedade, podemos denominar folcomunicação, definindo-a como o processo de intercâmbio de informações e manifestação de opiniões, ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore. Acreditamos que a obra, agora editada, graças à técnica empregada, cenários inspirados na própria obra de Cornélio, figuras de almanaque, possa ser compreendida por olhos que não veem o cinema, por lábios de quem jamais, talvez, chegou ao quarto ano primário, sentidas pelos insensíveis às linhas e nuances da arte dos salões e galerias. Wallace Leal V. Rodrigues. Com ele, meu caro ouvinte amigo, lembrando em se inscrever no canal, ativando o OK e o sininho e nos ajudando a divulgar esse meu trabalho. Obrigado. Araraquara, 1977.